Imagine estar num ponto mais baixo da sua vida, sabe? Não num dia ruim, não numa semana difícil, mas eu tô falando do fundo mesmo. Aquele lugar, sabe, onde você olha pra cima e você mal consegue ver a luz, irmão. Aquele momento, sabe, em que a dor, ela aperta tanto que as palavras, elas saem com dificuldade. E quando sai, na verdade, porque às vezes nem saem, parece subir, sabe, para um céu que está fechado. Eu não sei se você já teve, sabe, exatamente nesse lugar, ou talvez você esteja nesse lugar exatamente agora, enquanto você está assistindo esse vídeo, com o coração pesado demais, sabe, sem saber exatamente por que você clicou aqui, mas sabendo que você precisa, de fato, de algo. Se é assim, irmão, fique comigo, porque o que Jeremias escreveu há 2.500 anos foi escrito exatamente para momentos como esse. O livro das Lamentações de Jeremias é um dos textos, irmãos, mais crus, sabe? E mais honestos e mais emocionalmente intensos de toda a Bíblia. Você não vai encontrar textos iguais. Não é um livro, sabe, de vitórias fáceis. O livro das Lamentações não é um livro de respostas simples. Na verdade, aqui é um grito de um homem, sabe? O profeta Jeremias. Diante da destruição de Jerusalém, da coletiva dor, sabe, que o povo estava sentindo ali e do aparente silêncio de Deus. E é justamente nesse contexto de ruínas que ele escreve os versículos que nós vamos meditar hoje. Está no capítulo 3, versículo de número 55 ao versículo 57 do livro de Lamentações de Jeremias. E o texto diz assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda cova. Ouviste a minha voz. Não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximas no dia em que te invoquei e disseste, não temas. Há um universo inteiro escondido nessas palavras aqui, que muitas vezes a gente lê muito rápido e não observa, porque, veja, o primeiro elemento que salta aos olhos aqui é justamente a imagem do fundo do poço. Jeremias, ele não está sendo poético, sabe, por um capricho, não. Na verdade, ele mesmo, no início do capítulo 3, ele descreve ter sido literalmente jogado no poço. Nós vemos lá no versículo de número 53 e 54, dizendo assim: arrancaram a minha vida na cova e lançaram pedras sobre mim, águas correram sobre a minha cabeça, e eu disse, estou cortado. Veja, irmão, o poço aqui era instrumento de morte, sabe? O poço aqui que é descrito aqui era justamente um lugar de abandono, um lugar de esquecimento. Ser jogado no poço aqui significa ser removido da sociedade, ser removido das pessoas, do convívio, da luz. E na visão aqui do mundo antigo, irmãos, a luz aqui da palavra de Deus é ser removido do alcance de Deus. É exatamente aí que a declaração de Jeremias, ela se torna assim, digamos que explosiva, porque ele diz assim: invoquei o teu nome, Senhor, desde o fundo do poço. Ele não esperou, sabe, sair do poço para orar. Ele orou exatamente naquela situação que ele se encontrava dentro do poço. E isso quebra, irmão, uma das maiores mentiras, sabe, que o inimigo das nossas almas tenta plantar em nossa mente nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade. A que nós precisamos, sabe, estar bem para nós podermos nos aproximar de Deus. Isso é uma mentira, irmão. Veja, que primeiro é preciso resolver a situação para que a gente consiga se aproximar de Deus, que a gente precisa primeiro parar de chorar e só então começar a orar. Isso é mentira, irmão. Mas a palavra, ela diz o contrário. Salmo de número 34, verso de número 18. O salmista diz de forma muito clara: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os de espírito abatido. Não os que já se recuperam, sabe? Os que estão quebrantados ainda, os que estão destruídos ainda, os que ainda estão no fundo do poço. E aí então o versículo de número 55, ou 56 na verdade, ele diz assim, e isso aqui é um dos mais ternos, sabe, de toda a escritura, irmão, porque ele diz: ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu espírito e ao meu clamor. E perceba, irmão, porque o tempo verbal aqui é passado. Jeremias não está pedindo que Deus o ouça, ele está afirmando que Deus já o ouviu. Em meio ao caos, no fundo do abismo, com a água cobrindo a sua cabeça, ele chama. E há uma resposta, irmão. Isso não é ingenuidade religiosa, isso é testemunho. Ele está dizendo aqui: olha, ouviste a minha voz.
E esse testemunho ecoa em tudo, sabe, em todo o Novo Testamento, porque Jesus, antes de chamar Lázaro da morte, ele declarou em João capítulo 11, versículo de número 42, eu sabia que tu me ouves sempre. Ele está falando com Deus. Há uma continuidade, sabe, entre o Jeremias do Antigo Testamento e Cristo no Novo Testamento, porque um Deus que ouve, sabe, é apresentado aqui, não um Deus que apenas existe em algum lugar distante e está indiferente à nossa situação, não, ele é um Deus que ouve, um Deus que se inclina ou inclina os seus ouvidos, sabe, e nos escuta, um Deus que se aproxima de nós, irmãos, e esta palavra é exatamente a palavra que é usada aqui, aproximaste-te. No versículo número 57 diz, tu te aproximaste no dia em que eu te invoquei. E aqui, irmão, é onde essa passagem, sabe, ela pulsa muito mais forte, porque no original do hebraico aqui, esse verbo usado é karab, que significa ou carrega a ideia de algo que se move em direção de alguém de uma maneira totalmente intencional, ativa, presente. Deus não mandou uma mensagem de longe, ele não mandou um recado, ele próprio veio, irmão. E isso é precisamente o que o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Filipenses no capítulo 4, versículos 5 e 7 a 7, quando ele diz assim, o Senhor está próximo, não andeis, pois, ansiosos por nada, antes apresentai em tudo os vossos pedidos a Deus em oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus guardará os vossos corações. É justamente esse o texto, irmão. A proximidade de Deus e a paz de Deus, elas caminham juntas. Quando ele se aproxima de nós, irmão, a sua paz é que não se explica, começa a fazer sentido dentro de você. Não porque a situação ela mudou, sabe? Mas porque ele está presente mesmo no meio da situação. E depois que Deus ele se aproxima, irmão, o que ele diz? Ele diz, não temas. No dia em que eu te invoquei, aproximaste-te de mim e disseste, não temas. É a instrução mais repetida em toda a Escritura. Estudiosos bíblicos, sabe, apontam que ela aparece em diferentes formas. Mais de 300 vezes ao longo dos dois testamentos. Deus, ele disse, não temas. Abraão, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, versículo de número 1, quando a fé de Abraão estava em crise, ele disse, não temas. Em Êxodo capítulo 14, versículo de número 13, disse a Moisés diante do Mar Vermelho, não temas. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Josué estava antes ou prestes a entrar em Canaã, e ele disse, não temas. Ele disse a Maria, antes de conceber o Salvador, lá em Lucas capítulo 1, versículo 30, não temas. E aqui, irmãos, ele diz a Jeremias, dentro de um poço. Isso não é coincidência, irmão. É o caráter de Deus sendo revelado de maneira repetidamente. Ele fala com autoridade, sabe, nos momentos em que mais paralisam. Mas eu preciso ser honesto com você agora, irmão, porque um devocional que não toca, sabe, uma tensão real na vida de alguém não serve para muita coisa. Não muda muita coisa. Talvez você esteja pensando exatamente agora, mas eu já orei e eu já clamei e parece que nada aconteceu. Essa sensação eu sei que é real, irmão. E a Bíblia não ignora de maneira nenhuma essa sensação. O próprio Jeremias, sabe, antes desse versículo aqui, lá no capítulo 3, versículo de número 8, ele vai dizer, ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Parece que ele fecha os ouvidos, sabe, e os olhos e não me vê. Há momentos, irmãos, em que o silêncio de Deus, ele parece que é total. Há momentos em que o poço, sabe, parece mais fundo do que qualquer palavra pode alcançar. Mas o que Jeremias nos ensina aqui, irmão, é que a fé bíblica, ela não é uma fé que nega a dor, sabe? Na verdade, é uma fé que persevera através da dor, mesmo em meio à dor. Ele sente o silêncio, sabe? Ele escreve sobre o silêncio, ele lamenta sobre o silêncio, mas ainda assim ele volta a clamar, ainda assim ele volta a falar com Deus, porque no fundo, irmão, da sua experiência aqui, havia algo muito mais profundo do que o próprio sofrimento em si. Era a memória de quem é Deus, do que Deus havia feito. É exatamente por isso, irmão, que Paulo ele chama de perseverança em meio à tribulação, ou na tribulação. Em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, Paulo diz assim, nós nos gloriamos também nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança ela produz experiência aprovada. E a experiência aprovada ela produz esperança. Veja, irmão, o processo aqui é um processo lento, mas é um processo real, sabe? O poço não é o fim da história, irmão. Na verdade, é o lugar onde a nossa fé, ela é forjada. E a fé forjada no poço, irmão, é uma fé que aguenta, sabe, o peso do mundo lá fora. Então,
Como nós aplicamos isso em nossa vida hoje, irmão? De forma muito prática, de forma muito concreta. Ore. Ore aí mesmo onde você está. Não de onde você acha que deveria estar, ou no momento que você acha que estaria, ou que deveria estar vivendo. Deus, ele não exige que você esteja bem, irmão, para se aproximar dele. O caminho para a presença de Deus não exige que primeiro você resolva seus problemas, seus traumas, suas dificuldades. Ele começa exatamente aí, no momento em que você está vivendo, com a voz que você tem, no lugar onde você se encontra, com tudo que você tem e com tudo que você não tem. Se tudo que você consegue dizer é: Senhor, eu estou aqui no fundo do poço, isso já é uma oração, irmão. Isso já é fé. O Espírito Santo, ele intercede, sabe, por nós com gemidos inexprimíveis, como Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 26. Você não precisa ter palavras corretas, certas, a palavra adequada, não. Você precisa ter um coração virado para Deus. Segundo, se lembre de que Deus, ele já te ouviu. E essa é a grande virada aqui de Lamentações, capítulo 3, versículo 56. Porque a passagem do clamor para a declaração, sabe? Jeremias, ele não está aqui mais pedindo, sabe, que Deus o ouça. Ele está proclamando que Deus, ele já o ouviu. Há um momento, irmão, na nossa vida de fé em que nós precisamos fazer essa transição, sabe? Deixar de pedir que Deus haja como se ele fosse indiferente e começar a declarar com fé, mesmo sem ver ainda, que ele já se moveu, que ele já fez, que ele já está trabalhando. Isso não é negação da realidade, não, irmão. Isso é uma fé madura, sabe? Porque Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não nós vemos, que nós não vemos ainda. Então fé é caminhar sem ver um mapa, irmão. Terceiro, espere, sabe, a aproximação dele. Não apenas a resolução do problema. Porque muitas vezes nós pedimos, sabe, a Deus que tire o poço, quando o que ele quer, na verdade, e nos dar primeiro, é a sua presença conosco, mesmo que seja no poço. Assim como aconteceu, por exemplo, com os 3 jovens hebreus naquela fornalha de fogo ardente, lá em Daniel 3. Deus não apagou o fogo, irmão, imediatamente. Na verdade, ele entrou no fogo com eles. E quando eles estavam de fora, eles olharam, viram 4 figuras caminhando, e o quarto parecia um filho dos deuses. A presença de Deus, irmãos, no meio da tribulação é justamente em si mesma uma forma de milagre. Entenda isso, reconheça isso. E muitas vezes, irmãos, é justamente nessa presença que nós encontramos força para continuar, sabedoria para agir, paz para esperar, sabe? Quarto, ouça as palavras que ele fala sobre você. Ele diz: não temas. Essas palavras não foram ditas apenas para Jeremias, irmãos. Elas foram escritas para você. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva e ela é eficaz. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz que quando ela chega aos nossos corações, ela não chega, sabe, com informação histórica. Ela chega como palavra pessoal, atual, direta. Se você hoje está com medo do futuro, da saúde, do relacionamento, das finanças, do que ainda está por vir, ouça Deus te dizendo nesse exato momento, agora mesmo, a sua palavra é: não temas. Não temas. Não porque os problemas sumiram, mas porque ele está presente e ele é maior do que qualquer coisa que você possa estar enfrentando nesse exato momento. Lamentações 3, irmãos, é um capítulo assim peculiar desse livro, sabe? É um capítulo do meio do livro, o ponto exato, sabe, da virada entre o desespero inicial do profeta e a esperança restaurada. E o versículo mais famoso desse capítulo, que muita gente já ouviu, está nos versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor não têm fim. As suas compaixões não se esgotam, renovam-se cada dia, grande é a tua fidelidade. Mas essas palavras, irmãos, não aparecem, sabe, no começo do livro, não. Aparecem depois da luta, depois das lamentações, depois do fundo do poço, como se Jeremias precisasse, sabe, passar pelo poço para chegar a uma declaração de misericórdia. É assim que funciona a fé real, irmão. Não é uma fé que ignora o poço, sabe? Mas é uma fé que descobre dentro do poço, em meio à dificuldade, que Deus, ele nunca foi embora. Que Deus, ele nunca nos abandonou. Se você está no fundo do poço hoje, clame.
o Senhor ouve, Ele se aproxima e Ele está dizendo, não tema. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. Compartilhe para alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Comente um amém se você recebe essa mensagem. Na descrição desse vídeo você encontra alguns links para que você consiga nos apoiar, se assim você quiser. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Já te espero no próximo vídeo.